Quem não gosta de ir para um bom restaurante, apreciar um vinho de qualidade, fazer uma boa refeição na companhia da família, da esposa, do marido, dos filhos? Mas você já parou para pensar na importância do controle de pragas na segurança alimentar nesses ambientes? Pois é, dentro desse contexto eu gostaria de falar sobre a barata Blatella germanica. Ela é uma baratinha pequena, amarelada, de coloração amarelada, e no ambiente urbano existem duas baratas que chamam mais atenção. A periplaneta americana, que é a barata comum, barata de esgoto, essa que de vez em quando aparece voando na casa da gente, né, dando susto no pessoal, e a Blatella germanica. Às vezes, muitas donas de casa não conhecem a Blatella germanica, porque ela se reproduz muito em ambiente de cozinha industrial, mas é muito comum nos restaurantes, bares, lanchonetes e similares. A Blatella germanica é uma espécie pequena que se reproduz com muita rapidez e facilidade, tem um ciclo de vida rápido, pequena e de corpo achatado, ela consegue entrar nas frestas mais difíceis, vive dentro de conduítes, motores de liquidificadores, de equipamentos elétricos, geladeira, entra por pequenas rachaduras na parede, se aloja por detrás do azulejo que eventualmente esteja descolando. Por isso a vedação de todas essas estruturas no restaurante industrial tem que ter, e a industrial que eu falo é na verdade comercial, tem que ser muito bem feita, com muita atenção, massa de calafetação, todas as estruturas precisam estar bem vedadas, para não ter frestas onde esses animais possam se esconder. Dentro desse contexto, é importante a gente conversar sobre como é feito o tratamento desses animais, o controle dessas pragas que infestam esses restaurantes. A gente não pode esquecer que muitas vezes o restaurante nos aciona uma controladora de pragas quando a situação já está em avançado grau de infestação. Nessas situações, a gente faz uma ação inicial que ela é feita em 3 etapas, no mínimo 3 etapas, às vezes 4, às vezes até 5, dependendo da situação, mas a gente pode definir as ações iniciais do controle da Blatella germanica em 3 ações iniciais. Na primeira aplicação de produtos químicos e outras ações de controle de praga, porque o controle de praga não é só a aplicação de veneno. O controle de pragas ele entra numa ideia de manejo integrado da praga ou do controle integrado de pragas que busca eliminar os 4 A's do controle de pragas. 4 A's: alimentação, acesso, abrigo e água. Se você conseguir cortar a alimentação, o acesso, o abrigo e a água, você vai diminuir bastante a infestação. Só que isso não é tão simples quando a gente fala de um restaurante, de uma área comercial, um espaço comercial que tem uma indústria, uma cozinha industrial funcionando ali. Por quê? Porque estamos sempre trazendo novas mercadorias, é um ambiente que tem muita lavagem, todo dia o chefe de cozinha está lavando aquele espaço, ele zela pela higiene, e é sempre pessoas, enfim, é uma produção, é um corre-corre danado. Quem trabalha em cozinha industrial sabe, é um corre-corre danado de todo mundo para preparar aquelas comidas gostosas e ter um bom serviço. Mas isso favorece muito a proliferação da Blatella germanica. Ela se esconde nas festas, elas chegam em embalagens de refrigerante, chegam em embalagem de ovos, e dentro dessa situação o empresário da área alimentar ele tem que ter um controle triplicado para o controle de Blatella germanica. Então, quando a gente chega inicialmente nesses espaços, nessas empresas, a gente faz um trabalho inicial que a gente pode dividir em 3 etapas. Na primeira etapa, ou a primeira aplicação de produtos, ou primeiras ações que a gente faz, a gente entra com várias técnicas para vedar, para eliminar os 4 A's. Aspiração, calafetação, uma série de ações que a gente faz. Uma delas é a aplicação de inseticida em pó nos conduítes, nos motores,
tá? Aplicação de inseticidas com alto poder de choque. A gente chama poder de choque, poder knockdown, poder rápido, imediato, que vai fazer o quê? Vai fazer a eliminação dos adultos e ninfas de ovos já eclodidos, né? Então nós temos ninfas de primeiro, segundo e terceiro instares e os adultos, que são os insetos na fase de reprodução. Isso tudo a gente busca eliminar na maior quantidade possível na primeira aplicação. Então, naquele momento já há uma grande redução populacional de blatelas no ambiente que a gente está fazendo o tratamento. Nesse contexto, o que é importante observar? Saber que você já viu quando você encontra, às vezes abre uma gaveta que tem tempo que a gente não abre, lá dentro tem o que a gente sabe que é um ovo de barata? Então, geralmente quando a gente vê um ovo de barata assim dentro de um armário antigo, que faz tempo que a gente não abre, ou atrás de um móvel, ou vai fazer a limpeza, acha ali um ovo de barata, uma casquinha de um ovo de barata. Na verdade, aquilo não é, geralmente é uma ooteca de periplaneta americana. É uma ooteca. Por que ooteca? Porque aquilo que a gente popularmente chama de ovo, na verdade é uma cápsula onde dentro estão vários ovos, por isso que a gente chama de ooteca. É uma caixinha com vários ovos dentro. É uma caixa de ovos, né? Vamos chamar assim. Dentro da ooteca da Blatella germânica, nós temos mais ou menos 35 ovos. Ou seja, uma única ooteca tem a capacidade de ter 35 indivíduos, 35 ou mais indivíduos que vão iniciar uma reinfestação naquele local. Isso é importante saber. E também é importante saber que nenhuma química consegue penetrar na carapaça de queratina desses insetos. Todos os artrópodes, vamos pensar de modo geral, eles são conhecidos por ter uma coisa que a gente chama esqueleto externo, ou seja, exoesqueleto. O esqueleto dos insetos, vamos pensar até num caranguejo. O esqueleto do caranguejo é aquela estrutura dura que existe por fora do caranguejo. Tá? Então é o exoesqueleto. É diferente da gente, que o esqueleto do ser humano, né, que dos animais, dos mamíferos em geral, o esqueleto é interno, então endoesqueleto. No caso dos artrópodes, nós temos exoesqueleto. E esse esqueleto ele é feito de um material que é muito conhecido pela gente, que é a queratina. O nosso cabelo é feito de queratina, para você ter uma ideia. Então, a queratina é uma substância usada no mundo animal para fazer o cabelo, cabelos e pelos dos mamíferos, para fazer o exoesqueleto dos artrópodes, por exemplo. A química, os princípios ativos utilizados não conseguem penetrar pela camada de queratina. Tá? Na verdade, os princípios ativos, eles entram nas articulações. Aí, imagina que meu dedo fosse uma perna de barata. Aqui, onde tem a carapaça de queratina, a química não penetraria no inseto e não contaminaria. A química entra aqui, na articulação, tá? Seja através da articulação, pelos espiráculos respiratórios, pela ingestão, mas a química precisa entrar dentro do organismo que vai ser contaminado para levar à morte, para levar ao controle aí. A ooteca, ela é uma carapaça de queratina sem nenhuma articulação. Enquanto ela está fechada, a química não age. Então aquele efeito choque que a gente faz quando chega no restaurante, aquela super dedetização, a gente não espera matar os ovos que estão dentro das ootecas. A gente sabe que não vai conseguir alcançar aqueles indivíduos. Então aquela primeira dedetização faz o quê? Vai matar os adultos jovens, os adultos mais velhos, vai matar as ninfas de primeiro, segundo e terceiro instares, que são as pequenas baratinhas, e pequenas mesmo, viu? Porque a baratinha, a Blatella germânica, as ninfas de primeiro e segundo instares são confundidas muitas vezes por formiguinhas, parecem formiguinhas. É muito comum a pessoa falar, olha uma formiguinha,
mas na verdade é uma baratinha Glatella germânica, tá? É uma ninfa de Glatella germânica. Então nessa primeira aplicação a gente mata os adultos, as ninfas, mas os adultos jovens, os adultos, as ninfas que estão, enfim, ovos já eclodidos. Mas a gente não consegue matar aquelas zootecas, né? Os ovos que estão dentro das zootecas protegidas, a gente não vai conseguir, nem tentamos, porque a gente vai tentar por aspiração, de alguma forma, retirar aqueles ovos, mas não vai ter muito sucesso não, isso é importante saber. Então, por isso é importante uma segunda aplicação. Na verdade, é um outro produto, um outro princípio ativo, aí a gente trabalha com outras linhas, com produtos que têm um efeito transferência, princípios ativos que façam esse efeito. Então, a primeira aplicação é efeito choque, segunda aplicação é efeito transferência. Como é que acontece o efeito transferência? Existem químicas que vão contaminando os insetos sem matar imediatamente. Então eles continuam circulando. Por exemplo, uma formiguinha ela vai passando naquela trilha onde ela costuma passar, e o princípio ativo está ali. Ela vai sujando as perninhas, as patinhas, vai sujando e leva a química para dentro do ninho. A mesma coisa acontece, esse mesmo princípio ativo é usado para tratamento de cupim. Os cupins vão circulando por dentro da madeira ou pelo solo, depende do ambiente que ele esteja infestando, e vai levando o princípio ativo, e o objetivo aí é matar, chegar a alcançar e contaminar a rainha daquela colônia de cupim ou de formiga. Mesma coisa em relação à Glatella germânica. A gente vai tentar eliminar, fazer com que os animais que não morram no primeiro momento sejam contaminados no ninho. Então olha como é que a gente já está tentando fazer um serviço mais fino e levar a química para os lugares em que elas estão alojadas, para os esconderijos, para os lugares mais remotos, difíceis de alcançar. E com isso a gente consegue com esse princípio ativo. Então a segunda aplicação, efeito transferência. E aí é necessário a gente fazer uma terceira aplicação, isso com espaço de uma semana e meia, 10 dias. Tá? É necessário uma terceira aplicação. Nessa terceira aplicação, a gente entra com princípios ativos que vão, seja a base de imidacloprid, alguma coisa nesse sentido, e o efeito esperado da terceira aplicação é a inibição do crescimento. O que é o inibidor de crescimento? Existem inseticidas que são inibidores de crescimento. Como é que eles funcionam? Os inibidores de crescimento, eles desnaturam, eles prejudicam o crescimento da carapaça externa, do esqueleto de queratina. Ele destrói as células de queratina. Então, você começa a ver baratas sem uma perna, você começa a ver barata com deformação na asa, ou você, em grau mais detalhado, os órgãos genitais dessas baratas também são deformados, há deformações, você começa a perceber indivíduos deformados. Não é uma deformação genética, é uma deformação por meio do inibidor de crescimento que prejudica a produção de queratina. Olha que interessante. Então essa terceira aplicação, ela tem longo residual e efeito inibidor de crescimento. E aí você consegue estabilizar aquela população, evita nova onda de reprodução, evita o efeito transferência, continua produzindo efeito, o efeito choque continua lá, pelo menos dentro dos conduítes. Agora, o serviço não termina por aí, infelizmente. Por quê? O ambiente econômico ali do restaurante, vamos pensar na economia do restaurante, ele está sempre movimentando mercadoria, entra e sai ovos, entra e sai produtos vindo do açougue, refrigerante, bebidas em geral, e nas caixas, as caixas desse produto também estão vendo uma indústria alimentícia, que precisa ter um controle de pragas bem acentuado lá também. Inclusive, os caminhões também precisam de controle de pragas, para que não haja a contaminação cruzada. Então, o que tem que acontecer? Tem que haver uma cobrança da rede de fornecedores para ver se o controle de pragas está sendo eficiente lá também.
para que aquilo que está entrando no restaurante não venha contaminado. Então, depois da estabilização daquela população de glatelas, a gente tem que fazer serviços, é conveniente que faça serviço pelo menos mensalmente. Pelo menos mensalmente. E ali a controladora de pragas vai verificando a população de glatelas, uma eventual infestação, reinfestação, mantendo aquela situação estabilizada para que a gente possa começar a falar em segurança alimentar dentro daquele estabelecimento. Por isso, tudo isso é que o controle de pragas é uma atividade fundamental para a saúde das pessoas, é uma atividade de saúde pública, deve ser realizado periodicamente, e aí a frequência de ações é importante, não basta uma dedetização uma vez por ano, de 6 em 6 meses, isso é insuficiente, mas o controle de pragas, a popular dedetização, está aí para auxiliar, para proteger as pessoas e para que os estabelecimentos da área alimentar tenham a melhor segurança alimentar possível. É isso aí. Contrate sempre um controlador de pragas. Obrigado.